algo que quase ninguém ousa admitir em voz alta. Existe um tipo de oração que não se ensina nos púlpitos, não se fala nas igrejas e não se discute nas rodas de fé. Não porque ela seja proibida por Deus, mas porque ela é perigosa para o ego humano. Perigosa para tudo aquilo que é falso, limitado, condicionado, pequeno. Perigosa porque, quando você faz essa oração, você não está apenas pedindo algo. Você está permitindo algo. Você está abrindo um portal dentro da sua própria mente. Você está autorizando Deus a mexer em tudo o que você esconde. E esse movimento por si só já ameaça qualquer identidade que você tenha construído para sobreviver. Carl Jung sabia disso. Ele dizia que a mente humana teme mais a luz do que a escuridão, porque a luz revela. E a oração proibida, como muitos chamaram por ignorância, não é uma fórmula secreta, não é um ritual místico, não é uma chave mágica para ficar rico. Ela é o pedido mais ousado que um ser humano pode fazer. Deus, ilumina tudo em mim, mesmo o que eu não quero ver. Essa oração muda a mente porque ela rompe o maior mecanismo de defesa psicológico que existe, a necessidade de manter a própria sombra escondida. E ela atrai prosperidade, não porque seja um truque espiritual, mas porque a prosperidade sempre foi consequência de uma mente alinhada com a verdade. Não da mentira que você contou para si mesmo para sobreviver no passado. Quando você faz essa oração, algo instantâneo e invisível acontece. Deus começa a reorganizar o que você acredita. Não o que você diz que acredita, não o que você posta, não o que você repete mecanicamente. Ele mexe na crença profunda, na crença escondida, na crença que moldou suas escolhas e sabotagens. A Bíblia diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Jung dizia: o inconsciente governa a vida. Ambas estão dizendo a mesma coisa. Você vive o que acredita, não o que deseja. E é por isso que tantas pessoas oram por prosperidade enquanto internamente acreditam que não merecem prosperar. É por isso que pedem abundância enquanto carregam culpa. É por isso que pedem crescimento enquanto têm medo de se expor. É por isso que pedem resposta enquanto alimentam narrativas de rejeição. É por isso que pedem portas abertas enquanto continuam emocionalmente posicionadas diante de portas que Deus já fechou. A oração proibida é o ponto de colapso entre a mente antiga e a mente renovada. É o momento em que a alma admite que não quer apenas uma bênção, ela quer transformação. Porque sem transformação, qualquer bênção vira peso. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez você chegou até aqui não para aprender mais uma lição motivacional, mas porque Ele decidiu que é hora de te preparar para aquilo que você não está pronto, mas precisa estar. Talvez seja por isso que suas emoções estão diferentes. Talvez seja por isso que seus pensamentos estão mais intensos. Talvez seja por isso que você sente que está perdendo o controle, quando, na verdade, está ganhando consciência. Talvez seja por isso que tudo o que você costumava tolerar está desmoronando. A consciência está aumentando. A luz está entrando. A mente está sendo tocada.
E é aqui que Jung e a Bíblia se encontram de forma assustadoramente perfeita. Quando a luz entra, a prosperidade segue. Porque prosperidade não é dinheiro, é clareza. Prosperidade é fluxo. Prosperidade é ordem. Prosperidade é expansão. Prosperidade é mente livre. Prosperidade é alma alinhada. Quando Deus ilumina sua consciência, Ele ilumina seu caminho. E quando Ele ilumina seu caminho, você não perde tempo com o que não te leva ao destino. E quando você não perde tempo, você prospera. Naturalmente, profundamente, inevitavelmente. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas todas as pessoas que prosperam verdadeiramente passaram por uma ruptura interna antes da mudança externa. Sempre, sem exceção. Perderam algo, enxergaram algo, fizeram essa oração mesmo sem saber que era ela. Pediram luz onde antes havia sombra, pediram consciência onde antes havia medo, pediram verdade onde antes havia mentira interna. Esse é o ponto de virada. O ponto em que Deus diz: agora posso te elevar porque você não ficará preso ao que destrói sua mente. E agora eu preciso te pedir algo. Não porque é técnica, mas porque é processo espiritual real. Escreva nos comentários com sinceridade profunda: Deus, ilumina minha mente. Isso não é só uma frase, isso é um pacto, é a porta pela qual Deus entra. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não porque ajuda o canal, mas porque este canal está se tornando um território espiritual na sua vida. Um lugar onde você e Deus estão se encontrando por dentro. E antes de continuar, eu preciso te dizer algo com integridade. Se essa mensagem está mexendo com você, se você sente que Deus está reorganizando algo dentro da sua mente, se você sente que velhas crenças estão caindo, então você precisa aprofundar esse processo. E é exatamente para isso que o meu e-book, disponível no link da descrição, existe. Ele não é apenas um material, ele é um mergulho profundo na sua mente espiritual, na sua psique, nos seus padrões, nos seus bloqueios. Ele foi escrito para esse exato momento da sua vida. Se sua alma está chamando, atenda, respire, sinta o que está acontecendo dentro de você. Porque esta é só a primeira parte. A oração proibida já começou a trabalhar dentro de você. E nas próximas partes, você vai entender porque ela transforma tudo. Existe um momento na jornada interna em que você percebe que algo começou a se mover dentro de você. Não um movimento brusco, não um terremoto emocional, mas uma vibração silenciosa, uma espécie de reorganização espiritual acontecendo por baixo de todas as suas camadas conscientes. É como se Deus tivesse colocado a mão dentro da sua mente e começado a empurrar coisas antigas para fora. E talvez você não saiba descrever isso, mas você sente que está pensando diferente, mesmo sem tentar. Sente que está reagindo diferente, mesmo sem planejar. Sente que algo que te guiava não te guia mais, e algo novo, desconhecido, está começando a surgir. E essa mudança não é fruto da sua força, é fruto da oração que você fez, mesmo que você não tenha percebido o que fez.
Porque toda vez que você pede luz, você também pede transformação. Toda vez que você pede clareza, você também pede ruptura. Toda vez que você pede prosperidade, você também pede desapego. Deus não entrega crescimento sem antes remover o que impede o crescimento. E isso sempre ocorre na mente antes de ocorrer nos fatos. É por isso que pessoas começam a sumir da sua vida sem explicação. É por isso que portas que você insistiu tanto começam a se fechar sozinhas. É por isso que ideias antigas parecem pesadas demais para continuar. É por isso que coisas que te atraíam agora não fazem o menor sentido. A mente está mudando. E quando a mente muda, tudo ao redor muda junto. Carl Jung explicava isso como transmutação psíquica. A Bíblia chama isso de renovação do entendimento. Mas para Deus, isso tem outro nome: alinhamento. A oração proibida, Deus ilumina tudo em mim, não é perigosa porque revela luz. É perigosa porque destrói as mentiras que você acreditou sobre si. E poucas coisas na vida doem tanto quanto ver a própria verdade sem filtros. Mas essa dor é necessária. Ela é o nascimento de algo novo. E talvez você esteja vivendo essa dor agora. O peso de olhar para dentro e perceber que muito do que você chamava de personalidade era apenas defesa. Muito do que você chamava de meu jeito era só trauma. Muito do que você chamava de realidade era só medo. Muito do que você chamava de destino era só repetição inconsciente. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A Bíblia diz que a verdade liberta. Quando você junta essas duas revelações, percebe que Deus nunca quis que você fosse escravo do automático. Ele queria que você fosse consciente, e uma mente consciente prospera. Não tem como não prosperar. Porque prosperidade não vem quando você trabalha mais, vem quando você trabalha alinhado. Prosperidade não vem quando você força, vem quando você flui. Prosperidade não vem quando você repete, vem quando você desperta. E é aqui que a oração proibida se torna um divisor de águas. Ela ativa o despertar, ativa aquilo que Deus colocou em você antes de qualquer pessoa te ferir, antes de qualquer trauma te moldar, antes de qualquer voz te silenciar. Ela ativa o seu eu original, o eu espiritual, o eu íntegro, o eu consciente. E quando você desperta esse eu, você deixa de ser um prisioneiro e passa a ser um criador. Criador de decisões, de caminhos, de novas realidades. Criador de possibilidades que antes pareciam inacessíveis. Criador de um futuro que não repete mais os padrões antigos. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Uma espécie de coragem silenciosa surgindo dentro de você, como se Deus estivesse colocando ordem na sua mente para que você finalmente receba aquilo que pede. Porque o problema nunca foi você pedir. O problema é que sua mente não estava pronta para receber. Mas agora está. Agora está sendo. Agora Deus está destravando coisas que ficaram presas por tempo demais.
E antes de continuar, declare nos comentários, com verdade, com intenção, com espírito, eu permito que Deus reorganize minha mente. Essa frase não é para mim, é para você, é para sua psique, é para o processo que ele iniciou dentro de você. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não como um gesto automático, mas como um ato consciente de quem entende que está passando por um processo espiritual profundo e que não quer viver essa transformação sozinho. Porque Deus está te conduzindo e Ele te trouxe até aqui para uma razão maior do que você imagina. Ainda estamos apenas no meio da revelação. Nas próximas partes, a oração proibida vai se tornar mais clara, mais profunda, mais luminosa dentro de você. E você vai entender por que ela atrai prosperidade, não por magia, mas por alinhamento divino. Há um instante na vida em que algo dentro de você começa a se tornar insuportavelmente claro. Uma espécie de luz que você não pediu, mas que agora ilumina tudo. Os erros que você cometeu, as ilusões que você carregou, os medos que você alimentou, as pessoas que você tentou segurar, as versões de si mesmo que você tentou sustentar, mesmo depois de Deus já ter decretado o fim delas. É como se de repente sua mente não estivesse mais no modo sobrevivência. Ela estivesse no modo verdade. E verdade, como Jung dizia, não é confortável. Verdade dói. Verdade confronta. Verdade te obriga a encarar o que você passou anos evitando, mas a verdade liberta. E esse é o segredo da oração proibida. Quando você diz, Deus ilumina tudo em mim, você está pedindo luz. Mas luz não ilumina só o que é bonito. Luz ilumina tudo. Ilumina feridas que você fingia que não existiam. Ilumina padrões que você herdou e nunca questionou. Ilumina dependências emocionais que você chamou de amor. Ilumina crenças limitantes que você tratou como realidade. Ilumina culpas que você carregou mesmo não sendo suas, e é aí que algo extraordinário acontece. Você começa a se enxergar de verdade, não a versão que você posta, não a versão que você usa para agradar, não a versão que você usa para se proteger, mas você, o você profundo, o você que Deus conhece, o você que você tentou enterrar. E é só quando esse você real aparece que a mente começa a se libertar. Porque a prosperidade, a verdadeira prosperidade, só existe quando você deixa de viver em mentira interna. Não existe abundância mental enquanto você é fiel ao que te destrói. Não existe clareza enquanto você se esconde da sua sombra. Não existe fluxo enquanto você se agarra ao que já morreu. Por isso, a oração proibida é tão transformadora. Ela rompe o pacto que você fez com sua versão antiga. Jung dizia que a pessoa que tem coragem de olhar para dentro se liberta de qualquer prisão externa. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. Quando você junta essas duas revelações, percebe que a verdadeira prosperidade começa dentro, sempre dentro, e só depois se manifesta fora. E talvez você esteja sentindo isso neste exato momento. Aquela sensação estranha, como se algo dentro de você estivesse sendo arrancado, substituído, reorganizado. Aquela mistura de medo e alívio.
Aquela impressão de que você está perdendo coisas, pessoas ou versões de si mesmo, mas ao mesmo tempo sente que está ganhando algo maior. Aquela clareza repentina sobre o que não te serve mais. Aquele impulso profundo de viver diferente. Aquela necessidade quase urgente de ser verdadeiro consigo. Tudo isso é efeito da oração proibida. Ela está mudando sua mente, profundamente, silenciosamente, inevitavelmente. E quando sua mente muda, sua energia muda. Quando sua energia muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, o mundo chama isso de milagre. Mas você sabe que foi só consciência. Prosperidade não é sobre pedir mais, é sobre enxergar mais, é sobre remover o que bloqueia, é sobre liberar o que estava preso, é sobre permitir o fluxo que Deus sempre tentou colocar dentro de você. A mente que carrega sombra acumulada não prospera, porque sombra pesa. A mente que vive em mentira não prospera, porque mentira prende. A mente que vive em culpa não prospera, porque culpa paralisa. A mente que vive em sobrevivência não prospera, porque sobrevivência é estado de escassez. Mas a mente iluminada, essa prospera naturalmente. A oração proibida faz exatamente isso. Ela te tira da escassez emocional. Ela te tira da vibração de medo. Ela te tira da autossabotagem. Ela te tira da dúvida constante. Ela te tira da narrativa de vítima. Ela te tira da sensação de que o futuro é inimigo. Ela te tira do cárcere invisível que você construiu dentro de si. E algo poderoso acontece quando isso cai. Você começa a atrair aquilo que já existia para você, mas que sua mente rejeitava. Porque a mente rejeita tudo aquilo que ela acredita que não merece receber. E você não fazia ideia de quantas coisas Deus tentou te entregar, mas você não acreditava que podia sustentar. A oração proibida está reescrevendo isso dentro de você. E quanto mais luz entra, mais abundância vem. Abundância emocional, abundância espiritual, abundância mental, abundância de oportunidades, abundância de direção, abundância de clareza. Agora diga nos comentários, com força, com intenção, com coragem espiritual: eu permito que Deus traga luz à minha mente. Isso libera uma energia interna gigantesca. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não por hábito, mas por alinhamento. Este canal está se tornando parte do seu processo de cura e reconstrução. Deus está usando essas mensagens para abrir portas dentro de você que você nunca abriu sozinho. Respire. A última parte está chegando, e nela a oração proibida será revelada de forma completa, com a profundidade espiritual e psicológica que atrai prosperidade por lei divina. Há um momento em toda a jornada espiritual em que Deus deixa de falar com você através das circunstâncias e passa a falar diretamente dentro da sua mente. Não é mais através de sinais externos, coincidências, pessoas, portas fechadas ou oportunidades inesperadas. É dentro, lá naquele lugar silencioso onde só você e Ele existem. E quando isso acontece, a vida inteira entra em um nível de transformação que você nunca imaginou que fosse possível. E talvez você esteja exatamente aí agora,
nesse ponto em que tudo parece estar se movimentando internamente, como se camadas da sua consciência estivessem sendo arrancadas uma por uma, até revelar algo que você passou anos tentando esconder de si mesmo. A oração proibida não começa com palavras, ela começa com rendição. E rendição é o ato mais difícil que a mente humana pode experimentar, porque ela foi construída para se proteger. O ego é uma muralha, a sombra é um labirinto. A memória é um arquivo de dor, mas quando você faz a oração proibida, Deus ilumina tudo em mim, você está pedindo que Ele entre exatamente nesses lugares. Lugares onde você nunca entrou sozinho, lugares onde você não queria entrar, lugares que você acreditou que estavam esquecidos, mas que continuavam definindo cada passo da sua vida. E é nesse ponto que a mudança mental profunda acontece. É nesse ponto que Deus revela a parte da Bíblia que muitos ignoram. A batalha espiritual mais intensa não é contra demônios externos, é contra crenças internas. Jesus sabia disso quando disse que a verdade liberta. Paulo sabia disso quando disse que devemos tomar cativo todo pensamento. Jung sabia disso quando revelou que o inconsciente governa a vida. A oração proibida é o momento em que você permite que Deus entre no seu inconsciente. E é aí que prosperidade nasce. Porque prosperidade, ao contrário do que muitos acreditam, não nasce de esforço. Prosperidade nasce de consciência, consciência do seu valor, consciência do seu propósito, consciência do que está bloqueando sua energia, consciência do que Deus está tentando entregar, consciência do que você precisa soltar. A pobreza mental não está na falta de dinheiro, está na falta de luz. A escassez não está na conta bancária, está na narrativa interna. A trava do destino não está no mundo, está na mente. E a oração proibida rasga essa barreira por dentro. Quando você diz, Deus, ilumina tudo em mim, até o que eu tenho medo de ver. Você está entregando para Ele a chave da sua própria mente. E quando Deus toca sua mente, tudo muda. Tudo. Até aquilo que você pensava que era impossível de mudar. É por isso que, depois dessa oração, pessoas somem. É por isso que relacionamentos se revelam. É por isso que oportunidades aparecem do nada. É por isso que você perde gostos antigos. É por isso que você se sente desconectado do passado. É por isso que portas se fecham bruscamente. É por isso que você sente que está numa transição profunda. Deus não está bagunçando sua vida, está alinhando sua mente. Ele está tirando o que impede o fluxo. Ele está removendo o que te prende. Ele está limpando o que te contamina. Ele está curando o que você tentou ignorar. Ele está reorganizando o que você mantinha escondido. Essa é a verdadeira prosperidade, a prosperidade mental. O resto é consequência. A Bíblia diz que, onde há luz, as trevas não prevalecem. Jung dizia que uma mente expandida nunca volta ao tamanho antigo. E Deus está fazendo exatamente isso com você. Expandindo sua percepção, expandindo sua consciência, expandindo seu entendimento espiritual, expandindo sua capacidade de receber, porque você só recebe o que acredita que pode sustentar. E Deus está te tornando capaz de sustentar prosperidade emocional, espiritual, mental, financeira,
porque agora você está disposto a enxergar o que te sabotava. E talvez você esteja chorando agora, não de tristeza, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que Deus sempre esteve tentando te mostrar algo que você não queria ver. Reconhecimento de que Ele não estava te punindo, estava te preparando. Reconhecimento de que Ele não estava em silêncio, estava fazendo cirurgia interna. Reconhecimento de que Ele não estava negando prosperidade, estava removendo o peso que te impediria de vivê-la. E agora, tudo dentro de você está pronto para a oração proibida em sua forma completa. E ela é assim: Deus, ilumina tudo em mim e tira de mim tudo o que impede a tua luz de entrar. Não existe oração mais poderosa do que essa, nenhuma, porque ela não pede bênção, ela pede transformação. Ela não pede milagre, ela pede consciência. Ela não pede que Deus mude o mundo, ela pede que Deus mude você. E quando você muda, tudo muda. Agora, declare nos comentários com intenção espiritual: eu entrego minha mente a Deus. Você não faz ideia do que essa frase desbloqueia, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, não como hábito, mas como compromisso com o seu próprio despertar. Você sabe que Deus está usando este canal para ativar uma parte sua que ficou adormecida por anos. Você sente isso, você reconhece isso. Você está vivendo isso. E antes de terminar, preciso te dizer, com sinceridade absoluta, se esse vídeo está mexendo com você em níveis que você não consegue colocar em palavras, se você sente que Deus está abrindo portas internas que você nunca tocou, se você percebe que está passando por uma transformação real, então não pare aqui. O meu e-book, no link da descrição, foi escrito exatamente para pessoas que estão neste exato ponto, a fronteira entre a mente antiga e a mente iluminada. Ele vai te guiar na cura da sombra, na reorganização interna, no desbloqueio emocional e no alinhamento espiritual que atrai prosperidade verdadeira. Se sua alma sentiu esse chamado, não ignore, é para você. Agora respire, sinta a luz. Você acabou de atravessar a porta que muda tudo. A oração proibida já começou a transformar sua mente, e a partir daqui, sua vida nunca mais será a mesma.